Você sabe o que é aquapaisagismo? Você já ouviu falar disso? Paisagismo, né? Aquapaisagismo. De acordo com o Américo, é ordenar elementos como plantas, animais, troncos e pedras em harmonia, segundo algumas técnicas específicas também, como no caso dos aquários. Você pode considerar o aquapaisagismo como um hobby, uma forma saudável da gente relacionar com outras pessoas e aliviar o estresse mental também. Queridos, não importa qual seja o seu hobby, mas você deve sempre ter uma atividade para você relaxar a sua mente, sabe? Sair um pouquinho daquela rotina, relaxar de verdade. Eu tô aqui no estúdio com o Américo, e o Américo tem o aquapaisagismo como hobby e tem feito muito bem na vida dele. Seja bem-vindo, Américo. Obrigado. O que é, então, o aquapaisagismo? Seria a gente montar um aquário de acordo com a criatividade? Eu costumo definir o aquapaisagismo como jardins submersos. Tudo aquilo que você aplica num jardim para sua casa, você pode aplicar no aquapaisagismo. Você vai dispor plantas, rochas, troncos, todos da mesma maneira para fazer um layout bonito. E também as plantas vão precisar, como num jardim, de elementos para se alimentarem, os nutrientes. Agora existe uma técnica, né, Américo, para fazer. Não é simplesmente pegar um monte de planta e colocando e depois coloca 2, 3 peixes lá dentro. Não é isso, Não, né? não é isso. É uma arte e existem elementos que devem ser considerados. Desde a antiguidade, todos os quadros, as pinturas, os instrumentos musicais são baseados nisso, né, na sua construção. E o aquapaisagismo também tem essas regras. Ô, Américo, e você sempre se interessou por isso? De onde surgiu esse interesse pelo aquapaisagismo? O aquarismo é que entrou primeiro em minha vida. Aquarismo que O fala? aquarismo. Olha. Não, o aquarismo, apenas os peixes dentro do aquário. Ah, certo. Desde criança. Aí há uns 10 anos eu comecei a ter muitos aquários com peixes e aí eu conheci aqui em Londrina o Rony Suzuki, que tem uma coleção enorme de plantas aquáticas e me deu acesso a isso. E aí eu tive algumas dicas com ele e há 7 anos nós estamos até, inclusive, com uma associação promovendo concursos de aquapaisagismo e desde então eu não parei mais. Inclusive você é campeão paranaense e brasileiro em montagens de aquário, é isso? Isso, já fui campeão brasileiro e paranaense em montagem de aquários, esse ano fiquei em 7º. Agora, o que o aquapaisagismo representa na sua vida, no seu bem-estar? Olha, hoje é difícil ficar sem ele, não me vejo sem o aquapaisagismo, porque todos os meus aquários precisam de minha atenção e aquilo lá, as pessoas falam, quanto trabalho dá isso? Não dá trabalho algum para mim, porque eu faço com prazer. Então não há como ficar sem ele. Eu me sinto muito melhor, eu relaxo, o estresse vai embora, né? O simples fato de você ficar olhando para um peixe já foi comprovado que a sua pressão sanguínea abaixa. Né? Só a movimentação do peixe. Imagina você então se dedicar a todos esses detalhes. Américo, você dá essa dica para quem está em casa estressado, que trabalha muito, aquela correria, sobe, desce e corre para cá, corre para lá, naquele estresse danado dessa vida doida que a gente está vivendo, né, nesses anos todos. Você aconselha? Eu aconselho, mas junto ao conselho eu tenho que dar uma dica. Muitas pessoas dizem, aquário dá muito trabalho. Eu tive um aquário e os peixes morriam. Sempre morriam meus peixes, me dava trabalho, uma sujeira. Se você tiver as informações corretas para montar o aquário, ele jamais vai te dar trabalho. Os peixes não vão morrer. Como que faz para a pessoa que está em casa começar também com pode chamar de hobby, né? Sim, é um hobby. Né? Como que faz? Compra o que primeiro? Essa caixa aqui de vidro? Então, se você vai montar um layout dispondo pedras e troncos, o vidro não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o layout que você tem em sua mente, o que você pretende. Aí você vai atrás dos elementos, rochas ou troncos, ou os dois juntos, e aí você vai imaginar qual o tamanho do vidro que você precisa para pôr esses elementos, porque corre o risco de depois não caber dentro do aquário. Olha só que interessante. E a gente tem algumas fotos também, que o Américo trouxe pra gente, fotos de aquários lindíssimos, né? Essas fotos aí são algumas notícias, mas vamos colocar as fotos do aquário que o Américo trouxe, que são lindas. Enquanto isso, Américo, sua filha tem 9 anos, né? E ela também monta aquários. Inclusive, esse aquário é dela. Ah, esse foi ela que montou? Esse foi ela quem montou. Como que é o nome dela? Camille. A Camille. A Camille tem 9 anos, pessoal. A Camille que montou o aquário que a gente tem aqui na nossa mesa. Mas esses aquários que o pessoal de casa tá vendo, de onde são, Américo?
Este é um aquário que eu montei com ressurgência, ali a areia fica subindo. Num vídeo ele dá uma impressão muito melhor. É uma montagem minha, mas não participei de concurso. Foi só para poder ter no meu quarto, né? Para eu poder ficar observando. Agora, sua filha mudou após o hobby? Ela tem 9 anos. Ela tem 9 anos. Com 9 anos a gente não fica estressado, né? Não. Ela mudou? A gente vê em algumas crianças essa mudança por causa desse hobby do aquarismo. A minha filha não é parâmetro para isso, porque ela já nasceu dentro disso. Já né? nasceu, Eu já né? tinha os aquários, então ela cresceu já aprendendo. Então não houve um antes e um depois para ela, o aquarismo na vida dela. Mas ela se dedica muito, me ajuda, adora ficar mexendo com os peixinhos. Então é minha companheira nas montagens. É mesmo? Agora a sua vida mudou, né? A minha mudou demais. Ô Américo, tem um lugar ideal para deixar o aquário dentro de casa? Se você for pensar em ambientes, ele cabe em qualquer ambiente. O objetivo é não deixar uma luz direta do sol pela janela entrando no aquário, porque isso pode atrapalhar. Então não pode ficar próximo de janelas, então? Isso, a gente prefere que não, a não ser que você use algumas técnicas, como um filtro ultravioleta, que aí vai combater as possíveis algas que surgirão. E também tomar cuidado com o tamanho do peixe, né? Às vezes o peixe é muito grande, num espaço muito pequeno. O peixe ele tem que ser bem tratado. Minhas montagens, às vezes até mesmo aquários grandes que eu monto, as pessoas chegam e falam, mas só isso de peixe? Né? Porque a gente costuma utilizar o mínimo possível de peixes em tamanhos pequenos, porque você dá um ambiente muito maior para o peixe se sentir bem. Nós temos que pensar neles também. Um exemplo aqui neste aquário, eu coloquei peixes para poder visualizar melhor. Certo. Mas existem peixes aqui que não combinariam entre si. Então é preciso também verificar os tipos de peixe que você quer ter no seu aquário. E custa quanto fazer um aquário desse tamanho? Um aquário desse tamanho aqui seriam R$200, porque na verdade essas rochas são artificiais, não são verdadeiras. Minha filha trabalha com elas porque elas não têm problema de bater no vidro ou quebrar, né? Então... R$200 pro resto da vida, não acaba nunca. O substrato pode acabar, o substrato fértil, aí você precisa refertilizar. E quanto que custa esse substrato aí? Existem substratos a partir de R$50 a caixa. Queridos, olha, essa é uma opção para você viver mais tranquilo, entendeu? Para você viver bem. Muitas vezes acontece coisas na sua vida que te deixam triste, para baixo. E a medicina já comprovou que quando a gente aprecia peixes nadando, a nossa mente se relaxa, o nosso batimento cardíaco diminui, a pressão sanguínea e arterial diminui também. Então é uma forma da gente viver bem, quando a gente aprecia os peixes, quando a gente investe em um hobby como o aquapaisagismo. Quero agradecer ao Américo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, querido. Obrigado. Muito obrigado. É lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigado.